Quantas vezes o senhor, a senhora gritou por socorro e não foi ouvido? Quantas vezes você pediu ajuda, você bateu nas portas das pessoas, você ligou, você mandou mensagem e não obteve uma resposta, pelo menos não uma resposta satisfatória. Quantas vezes você queria que alguém estendesse as mãos e o que as pessoas fizeram? Te deram as costas. E você se sentiu sozinho, você se sentiu desamparado, você ficou desamparado. Ninguém quis te ouvir. Mas há um que te ouve, há um que quer lhe ouvir, há um que está com as mãos estendidas para você para te tirar dessa situação em que você se encontra. E este um é Deus. É verdade. Mas só que a Ele você não clama, a Ele você não pede, a Ele você não ora. Porque você acha que é fanatismo, que é religiosidade, você acha que Ele não vai te ouvir. Mas a partir do momento em que você orar, que você clamar, que você for a Ele, você vai ver que haverá uma mudança, uma diferença na sua vida. Mas não apenas peça, não apenas clame, não apenas leve a Ele o seu problema. Aprenda a também atender a Ele. Para que a sua necessidade seja atendida, é necessário você atender a necessidade dele, atender o pedido dele, vida por vida, alma por alma. Você tem o seu desejo e Deus tem o dele. E esses dois desejos devem se encontrar. E quando se encontram, então o milagre, a mudança de vida acontece. 0176 847 87155 é a nossa central aqui da Alemanha, é o nosso número de WhatsApp, você pode ligar, enviar uma mensagem, nós iremos lhe ajudar, iremos lhe responder. Vamos acompanhar casos verídicos agora de pessoas que chegaram na Universal, aflitas, desesperadas, mas encontraram, por meio da fé, a saída para os seus problemas. Vi-me desempregada e comecei a ficar cheia de medo. Os meus problemas começaram após o casamento. Quando me desempreguei, comecei a ficar muito nervosa, com muito medo de tudo, não é? E foi assim que eu comecei a ficar uma mulher muito amargurada, triste, nervosa e fui assim durante anos. Passando o tempo, já tinha 2 filhos, comecei-me a refugiar, comecei a ficar, a pedir à minha sogra para cuidar dos meus filhos e eu fechava-me, não queria ver ninguém. Também havia na minha casa, lógico, quando uma esposa está assim, que não tem interesse, que não tem motivação, que não tem nada, lógico que o marido fica triste, fica amargurado e qualquer coisa serve de uma exclusão, não é? E havia, realmente. Ainda me deixava mais exaltada porque eu, pronto, achava sempre também, não é que quisesse ser que estava certa, mas eu achava sempre que tinha razão, não é? E isto criou no meu marido, os meus filhos, criou uma tristeza, uma amargura. E tinha momentos que estava muito nervosa. Quando eu estava muito nervosa, a minha filha, principalmente, eu pegava nela, ela ficava atemorizada. Depois eu entristecia-me comigo mesma. Isso foi o que aconteceu, eu entristecia-me. Eu começava a ver que não conseguia ser mãe, que não conseguia ser esposa e cada vez eu mais ficava amargurada, não é? E não saber como sair daquela situação. E chegou uma altura em que houve uma altura em que eu lembro que havia um grito dentro de mim que eu queria ser feliz. Havia uma coisa, eu quero ser feliz, além de estar a sofrer, eu quero ser feliz. E foi nessa altura que a minha mãe teve conhecimento da Igreja Universal e me falou, e eu ouvia,
E foi aí que eu fui com a minha mãe, conheci o trabalho da Igreja Universal. E eu, quando cheguei, o meu semblante, quando eu estava assim, era um semblante que toda a gente via. Eu estava mal, olhavam para mim e viam os olhos encovados, tudo. E então, quando eu cheguei, eu ouvi a palavra. Esta palavra fez-me bem. Eu não tinha qualquer conhecimento de Deus. E saí dali já diferente, muito diferente. Eu já me erguia, já enfrentava tudo. E foi assim, não, foi quando eu pensei assim, este trabalho é bom, então eu tenho que ir buscar. E foi assim que eu comecei a ir a frequentar a Igreja Universal. Eu comecei a ter forças para vencer os medos, comecei a conhecer Deus, não é? Comecei a exercitar, não é? Exercitar a palavra. Houve uma entrega da minha parte. Comecei a ouvir a palavra e comecei a ter interesse em obedecer. Houve batismo nas águas, eu batizei-me. Quando me batizei nas águas, eu lembro-me que começou a dizer assim, olha, meu Deus, eu quero ser uma nova mulher. Foi o que eu pedi a Deus. O meu interior já estava diferente. Eu já não era aquela mulher, os problemas vinham, porque eles vêm sempre, e eu enfrentava-os, já não me prostrava, já não ficava triste nem amargurada, já conseguia enfrentar. E a partir dali, logo, passado uns meses, eu recebo o Espírito Santo, uma busca, porque repare, eu pedi a Deus eu vi Deus na minha vida. Comecei a ver que Deus existia, tanto que eu, quando fui eu queria gritar para as pessoas que Deus existe, porque eu não conhecia esse Deus, não é? Então eu comecei a ver Deus a transformar o meu ser, já comecei a ser uma mulher mais calma, uma mulher mais ponderada. Depois de receber o Espírito Santo, o primeiro é a paz, não é? A paz, aquela alegria, o gozo na minha alma, ter Deus em mim. Isso depois refletiu, lógico, depois eu já não era uma mãe agressiva, não era uma mãe, uma esposa também agressiva, e portanto isso depois eles começaram a ver a minha mudança, não é? A minha paz, a forma de resolver os problemas. A mulher nervosa e disparatada e impetuosa também não existe. Deus transformou o meu interior. Deu-me força, dá-me ânimo, dá-me forças para caminhar. A minha vida hoje está transformada porque eu sou uma nova mulher com Deus, não é? A minha família, dado que eu tenho uma comunhão com Deus, temos harmonia, não é? Se eu não tivesse conhecido Deus, se eu não tivesse tido um encontro com Ele, eu hoje considero, não sei se existiria já, não é? Se existiria. É uma gratidão tão grande, quer dizer, para Deus eu acordar e saber que Deus é comigo, que tenho um amigo, que tenho um pai que me auxilia, isso já é tudo, eu creio que é tudo, não é? É o bem maior que uma pessoa pode ter. Agora há pouco eu falava sobre o clamar a Deus, o ter fé para pedir, mas ter fé também para obedecer. Ter fé para pedir, fé para obedecer. O salmista Davi, o rei Davi, o tão forte, poderoso rei Davi, temível rei Davi, que venceu Golias, né, o gigante, que venceu exércitos fortíssimos, inimigos fortíssimos, mas Davi, em um momento da sua vida, ele também esteve sozinho. E neste momento, ele disse assim: Senhor meu Deus, clamei a ti. Senhor meu Deus, clamei a ti. Você pode ver isso em Salmos 30, versículo 2. Senhor meu Deus, clamei a ti. Quando, sabe, uma pessoa clama a Deus, quando ela vai a Deus, ela encontra a resposta. O seu problema é que até agora você foi às fofoqueiras. Desculpa a realidade. Você desabafou com os fofoqueiros, que tudo que fizeram foi ouvir o seu problema, levar para outra pessoa e passar para outro. Agora está aí, todo mundo no bairro sabe do seu problema. Todo mundo na escola sabe do seu problema. Todo mundo no trabalho sabe do seu problema. Ora, meu caro, e a culpa é de quem? A culpa é sua. Você clamou a pessoas que não podiam fazer nada por você. Davi, ele foi ao altar. Davi foi a Deus. Davi foi
a Deus. E essa é a proposta que nós estamos levando até você por meio desta campanha da Fogueira Santa no Getsemane. Que você vá a Deus, que você clame a Ele, que você leve a Deus a sua dor, não o problema, mas a sua dor, e Ele vai curar a sua alma, como aqui está escrito: clamei a ti, Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Você vai encontrar saúde, você vai encontrar cura, você vai encontrar alívio, você vai encontrar o bálsamo para as feridas da sua alma, do seu coração. Hoje, terça-feira, é o dia que você deve estar aqui na Universal buscando a restauração da sua saúde. Vamos ao intervalo, vamos acompanhar agora casos verídicos, mais casos verídicos de pessoas que por meio da fé, quando foram a Deus, encontraram a solução. Acompanhe. Como criança, eu via o meu pai bater na minha mãe, chegar de madrugada muito cheio de álcool, e ele fazia muito barulho de madrugada, batia a minha mãe, que a minha mãe até teve muitos abortos, de tanta coisa que levou do meu pai. Comecei a sentir muita mágoa do meu pai, muita mágoa mesmo, a querer, pronto, que o meu pai até saísse de casa de vez para dar paz na minha mãe. Ele era uma pessoa que tinha negócio, mas nunca dava o que a minha mãe tinha necessidade. Sempre foi fazia de tudo para não dar dinheiro à minha mãe, e mesmo que ele nessa altura tinha muito, porque ele tinha um negócio, e nunca dava o que a minha mãe necessitava. Depois casei, mais sofri. O sofrimento então aí dobrou. Comecei a ter muita doença, ansiedade, medos, dores de cabeça constantes e problemas de vesícula e fígado, problemas nos peitos, nos ovários. O meu marido não queria trabalhar, era uma pessoa que só queria dormir. Eu é que trabalhava para ele, trabalhava todo dia de madrugada, porque tinha que sustentar a casa, como o marido não queria trabalhar, metia-se na cama e só queria vícios, e não queria trabalhar e mal me tratava. Sentia-me muito triste com estas situações todas do meu casamento, sentia-me muito triste mesmo, a pontos de querer me separar do meu marido. Sentia-me muito triste, e também das doenças, ainda mais triste ficava, porque sentia-me uma pessoa, além das doenças, uma pessoa sozinha, não ter um marido que me ajudasse, tanto seja na vida financeira como na minha saúde. Então eu fui para bruxos, fui para médicos particulares e nada me deu solução, nada mesmo. Fazia tratamento e os médicos diziam-me que não tinha solução. Diziam-me que, em nome de estar a melhorar, que eu estava a piorar. A mesma própria medicação, não me sentia bem com ela. O meu fundo de poço foi quando me disseram que eu tinha oferido nos ovários que não tinha solução, que não tinha cura, e que tinha os problemas nos peitos que não tinha cura. Foi aí que eu, através de eu andar a ver alguma coisa que me preenchesse, eu fui mexer na rádio. E então estava a procurar uma emissora para ouvir qualquer coisa que me preenchesse, então saiu a Igreja Universal do Reino de Deus. Deus começou a dar testemunhos e eu comecei a ouvir os testemunhos que estava a dar. Então eu determinei um dia eu ir à Igreja Universal, que eu nem conhecia, não conhecia a Igreja Universal. Foi que eu entrei e depois ouvi a oração, eu falei com o pastor, quanto mais eu ia, mais eu me sentia bem. E então eu comecei a fazer as correntes da saúde, as correntes de buscar o Espírito Santo, e eu comecei a me sentir muito bem mesmo. Fui curada, comecei a ter mais alegria, mais força para me ajudar a mim mesmo. Tinha muitas dores de cabeça e o médico mandou-me fazer um taco à cabeça. E eu fui fazer um taco, e esse taco que eu fui fazer acusou um tumor no cérebro. Foi muito triste para mim, não é? De receber essa notícia, foi um bocado muito abalado.
fiquei assim um bocadinho abalada. Mas o Espírito Santo logo depois me consolou e me deu a certeza que eu ia vencer essa situação. Eu venci. Agora, passado um tempo, eu fui fazer outro taco e o médico disse-me que já estava tudo estacionado. Mais uma vez, Deus fez mais um milagre na minha vida. Por isso nós não temos que desistir, temos que perseverar e confiar que Deus faz realmente. Assim como fez as outras vezes, eu pensava assim, não, Deus também vai me dar a solução para este. E deu. E eu hoje posso dizer, agradeço a Deus porque hoje sou uma nova mulher. Feliz por ser curada, feliz por ter o Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo, que é Ele que me dá a força, a coragem e a alegria para eu vencer tudo. Perdoei o meu pai, perdoei o meu pai, que ele, na hora da morte dele, ele morreu nos meus braços e eu amei-o até ao último dia da vida dele. Hoje também na vida financeira também está tudo bem, graças a Deus. Vivi momentos difíceis, mas hoje, graças a Deus, está tudo bem na vida financeira também. E graças a Deus ouvir na rádio a Igreja Universal do Reino de Deus, porque senão esta hora não estava viva. É isso. É isso que você tem que fazer. Vá a Deus. Vá a Deus e Ele vai lhe ajudar. Aqui, o altar da Universal, o altar do Deus vivo, aqui em Munique, está na Zaystrasse número 5, código postal 80797, no bairro de Schwabing West, bem próximo ao Olympia Park. Em Berlim, Schulstrasse número 119, código postal 13347, no bairro de Wedding, Berlim, Wedding. Ok? Bem próximo ali, ou exatamente na Praça Leopoldplatz, bem próximo à estação de U-Bahn da Leopoldplatz. Hoje, terça-feira, nós teremos, então, as orações pela saúde restaurada. Em Berlim, às 8, 10, 15, em especial pelas 19 horas. Nas demais igrejas, aqui na Alemanha, aqui em Munique, em Hamburgo, Colônia, Stuttgart, Frankfurt, pelas 19 horas. Tá bom? Então, 19 horas nas igrejas e às 15, 19 horas, ou na parte da manhã, na nossa sede nacional. Você é o nosso convidado todo especial. Que Deus lhe abençoe, tenha uma ótima terça-feira e até logo.